Professor Mauleon, agora nesse período de novembro a gente vê algumas chuvas acontecendo aqui nessa região semiárida e alguém pode até já comenta o seguinte: se chove agora, não chove um bom inverno, não vamos ter um bom inverno em 2021. Isso é verdade? Por que estão ocorrendo essas chuvas agora? É um fenômeno que na realidade não é levado em conta, né, pelos meteorologistas brasileiros. Eles confundem esse fenômeno com a chamada zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical, ela é uma região em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul. Mas ela é mais atuante aqui em março, abril. Aí, quando você tem chuva em outubro, novembro, é a zona de convergência intertropical? Não é. É um fenômeno que são as frentes frias, massas de ar polar, que varrem então todo o continente norte-americano, Canadá, Estados Unidos, México, e chegam aqui até a costa e organizam a chuva. Então, toda vez que você tiver chuva já em outubro, novembro, dezembro, é devido a esse fenômeno dessas frentes estarem chegando. Não é comum elas chegarem até a região equatorial, mas nós estamos passando por um período, eu acredito que houve uma virada uma virada em início, ou alguns anos atrás, 2004, 2005 provavelmente, que nós passamos então a ter esse tipo de regime. E esse regime, ao longo do tempo, ele vai se intensificar. Significa que nos próximos 20 anos nós vamos ter uma frequência maior desse evento acontecendo, com chuvas já antecipadas. Então, o fenômeno principal para a chuva aqui para vocês é a zona de convergência, mas ela só vai atuar a partir de março, abril, de tal forma que essas chuvas estão ligadas ao inverno no hemisfério norte. Durante umas 4 ou 6 semanas esse sistema persiste, depois ele quebra, mas aí ele volta de novo no pico do inverno americano, que seria então janeiro e fevereiro. Então vocês voltam a ter chuva mais isoladas em janeiro e fevereiro. Eu diria que não me lembro exatamente de Caicó, porque eu preparei a palestra para cá, mas eu diria que aqui para a região, janeiro e fevereiro vão ter um acumulado de uns 200 milímetros, e de abril a junho, quando a zona de convergência chegar até aqui, e aí vocês também vão ter mais chuva lá, nós vamos ter aí da ordem de uns 350 a 400 milímetros, quer dizer, o total aqui da região em torno de 550 a 600 milímetros, que se você pegar um cultivo, de que seja, frutas, soja ou milho, um cultivo de 120 dias, por exemplo, o consumo de água pela planta, por evapotranspiração, é da ordem de 4 a 5 milímetros. Varia um pouco dependendo do estado que ela está, floração ou formação do fruto. Mas 4 a 5 milímetros por dia, isso dá um total de 500 a 600 milímetros. Então, se tiver 500 a 600 milímetros bem distribuído nesses 6 meses, de janeiro até junho, a safra é garantida, né? Então, acho que não vamos ter problema nenhum de chuva esse ano. Não vai ser tão intensa quanto foi o ano 2000, né? Que o ano 2000 nós tivemos praticamente um ano recorde aqui na região, passou de 1.100 milímetros, né? Quando a média é 670, vocês praticamente quase que dobrou a quantidade de chuva. Isso não vai voltar a acontecer tão cedo? Com essa intensidade não, mas nesses próximos 20 anos o que ocorre é algo que é absolutamente fantástico para nós, do ponto de vista científico.
O Sol, ele tem a nossa principal fonte de energia, ele tem um ciclo de aproximadamente 100 anos. E a cada 100 anos ele entra num mínimo de atividade. Então temos registro do Observatório de Zurich, na Suíça, desde 1749, e mostra que quando o Sol entrou no início do século XIX, nos anos 1800, o Sol entrou no mínimo de atividade. Depois, no início do século XX, nos anos 1900, de novo o Sol entrou no mínimo de atividade e agora está entrando de novo. Já foi confirmado pela NASA que o Sol, a partir deste ano, 2020, já está entrando no mínimo. E esses ciclos, em geral, duram aí da ordem de 22 anos, em média. O que significa que daqui de 2020 até 2040, nós vamos ter o Sol com mínimo de atividade. Não é o fluxo de radiação solar que muda, é um efeito indireto. Ou seja, quando o Sol está no mínimo de atividade, o campo magnético solar enfraquece. O campo magnético solar enfraquecendo, ele permite a entrada de partículas de alta energia, erroneamente chamados raios cósmicos galácticos. Mas são partículas de alta energia que uma das coisas que produz é aumento da cobertura de nuvens, particularmente fora da região tropical. E a nuvem, a cobertura de nuvens é como uma cortina no planeta Terra. Se você tem uma sala toda envidraçada, está entrando muito sol, você fecha a cortina, o sol passa pelo vidro, bate na cortina e volta para fora da sala. A nuvem é a mesma coisa. Quando aumenta a cobertura de nuvens, a radiação solar vem de fora, bate no topo da nuvem e volta para o espaço exterior. E é isso que vai acontecer possivelmente nesses próximos 20 anos. E o resultado vai ser resfriamento global, particularmente nas regiões fora dos trópicos. Então, por exemplo, grande produtor de grãos, Estados Unidos, vai passar por uma frequência de invernos mais rigorosos, semelhantes ao que aconteceu no período de 1946 até 1975. O que vai acontecer? Eles vão ter quebra de produtividade. Nos Estados Unidos, 1% de quebra corresponde a 3,5 milhões de toneladas de grão. Esses invernos vão ser mais rigorosos, no sentido de que as massas de ar polar entram, são muito mais frias, derruba a temperatura para 30 graus negativos, 40 graus negativos, o solo passa congelado mais tempo do que devia, até metade de abril, e aí eles perdem a janela de plantio da soja e do milho. E quem se arrisca a plantar depois vai ter que colher, já provavelmente com geada. Por exemplo, se der uma geada quando a vagem da soja está se desenvolvendo, esquece, acabou. Se for adiante, a qualidade do grão não é boa. E debaixo de neve, como já tem, esse ano também já voltaram a colher debaixo de neve. 2018 foi um ano também muito representativo disso. Então acho que a frequência desses anos vai acontecer e vai ter um espaço muito bom para o agronegócio brasileiro. Porque nós aqui, na maior parte, com exceção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os estados do Sul, que também vão sofrer com esses invernos mais rigorosos, a maior parte do Brasil não vai. E deve até aumentar um pouco as chuvas aqui, em função dessas frentes frias que vêm do hemisfério norte e chegam até aqui. Professor, qual a influência nesse nosso inverno aqui para a região Nordeste, nesses próximos anos? Agora 2021 mesmo, por exemplo, do Laninha ou do El Ninho? Uns tempos atrás, em 2017, eu publiquei um artigo em que eu mostro que existe uma estranha coincidência entre um ciclo da Lua, chamado ciclo nodal lunar, e as chuvas aqui e os eventos El Ninho e Laninha. A órbita da Lua, ela não muda geometricamente.
Mas o plano da órbita da Lua muda. O plano ele chega a ficar inclinado 28,6 graus com relação ao equador terrestre. 9,3 anos ele vai baixando, chega a 18,4 e mais 9,3 anos depois ele sobe de novo para sua posição extrema. Então ele fica fazendo um movimento assim, vai e volta, vai e volta. E quando ele está no máximo de inclinação, a Lua, sabidamente, a força gravitacional da Lua mexe com as marés e mexe com as correntes marinhas. Quando ele está mais inclinado, as correntes marinhas se aceleram e transportam mais calor da região tropical em direção aos polos. Porém, quando ele está menos inclinado, coincidentemente, eu digo coincidentemente porque eu preparei uma tabela desde 1885 até 2099, já que é astronômico, então a gente dá para prever, um pequeníssimo erro, a posição da Lua. E notei, coincidentemente, que toda vez que o plano da órbita da Lua está no mínimo, ocorrem El Niños fortes, como 2015, 2016, que provocou secas severas aqui, 97 e 98, 78 e 79, 58 e 59, 42, 41, 42. Então, coincidentemente, o plano da órbita da Lua vai estar no mínimo somente em 2033, 2034. Então, qual catástrofe assim como essa que nós tivemos recente, 2014 a 2016, poderá se repetir lá para o ano 2033, 2034, sim, o pessoal tem muito tempo para se preparar. Nesse meio tempo, 2020 a 2033, eu não espero nenhum evento severo. Não espero nenhuma grande seca aqui para o Rio Grande do Norte, para o Seridó. Nós vamos ter anos variando em torno da média, às vezes 10, 15% a mais, 10, 15% a menos. E, como eu disse, embora o Centro de Previsão Climática americano e o Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, o IRI da Universidade de Colômbia, no estado de Nova York, tenham dito que nós temos um Laninha instalado, mas nós não temos um Laninha. Por que não temos um Laninha? Porque água fria é uma coisa, mas a atmosfera ela tem que se acoplar com essa água fria. E a atmosfera não está se acoplando. Porque o que vai modificar a chuva é a atmosfera e não o oceano. Então a água está fria, mas aí você olha os outros indicadores. Por exemplo, se fosse um Laninha clássico, que eventualmente até seria bom para nós, produziria mais chuva, o vento deveria estar forte soprando da costa da América do Sul, ali do Equador do Peru, em direção ao interior do Pacífico. Não está. O vento está normal. Existe um outro indicador que mede a variação do campo de pressão entre o Pacífico Central e o Pacífico Oeste, lá na costa da África, da Austrália e Indonésia. Para ser um Laninha clássico, esse índice que mede essa variação de pressão devia estar superior a 7, positivo. Não está, está em 4. E terceiro ponto, quando se tem águas frias, forma menos nuvens e a superfície terrestre perde muita calor para o espaço exterior, que nós chamamos de emissão de radiação infravermelha. Então, por exemplo, numa Laninha clássico, você deveria ter 30, 40 watts por metro quadrado a mais sendo perdido para o espaço. E não está, ao contrário, está negativo. Menos 10, que significa que tem nuvens lá onde não deveria ter. Então, embora as águas estejam frias, mas a atmosfera não se acoplou. Então nós temos El Niño? Não temos El Niño, não temos Laninha, vamos ter neutralidade. E nesse caso da neutralidade vai predominar essas massas de ar polar que vão passar pelos Estados Unidos e vão chegar até aqui. E produzir chuva. Portanto, eu não espero
nenhuma grande catástrofe esse ano, 2021, tá? Esse período então que na realidade aqui praticamente 95% da chuva cai nesse período. O restante, julho até dezembro, praticamente não chove nada. Então nesse período agora, 2021, de janeiro a junho, eu espero que a região como um todo aqui tenha da ordem de 500 a 600 milímetros. Não vai ser, como eu disse, um ano tão excepcional como foi 2020, porém também vai estar em torno da média e vai ter água suficiente para plantar e para produzir. Até 33, né? Que é quando o senhor falou que talvez possa ocorrer uma situação semelhante a essa. A 14, 15, 16. Isso, exatamente. Até lá, nesse período, nós poderíamos ter em algum desses anos até lá, um ano desse que a chuva vai passar de 600, mais ou menos 600, 700 milímetros? Pode. Eu diria que anos como 2020 são raros. Se eu olhar para trás, por exemplo, nós temos dados aqui e Caicó também, mas aqui no Mossoró nós temos dados desde 1910. Olhando mais recente, a partir de 76, tivemos um ano com 1985, que é o campeão de chuva, choveu muito. 89. E alguns anos aí em torno de 20%, 30% acima da média. Então nós podemos realmente ter anos daqui até 2033, anos variando praticamente em torno da média, às vezes 10, 15% a mais. Anos como esse, 2020, eles são excepcionais, né? Eles ocorrem, probabilidade de ocorrência 5%. Não quer dizer que não ocorra, né? Porque probabilidade é numerologia, então não tem nada a ver, a natureza é outra coisa. Mas o mais importante de tudo é que hoje nós temos condições de monitorar. Nós temos um satélite de altíssima resolução em cima da gente, que envia imagens a cada 10 minutos. Então nós podemos ver o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, acompanhando as previsões de um prazo um pouco mais longo, a gente tem condições então de se preparar ano a ano. Então você tem uma visão de prazo mais longo. Nesses próximos 20 anos vai ser ótimo para o Nordeste, devido ao fato do sol estar entrando no mínimo de atividade. Pode ocorrer uma situação semelhante a 2014, 2016, em 2033, 2034, que é quando o plano da órbita da Lua vai estar no mínimo. Professor, lá na nossa região, lá no entorno de Caicó, as cidades elas cresceram próximo de um reservatório, um açude, de uma barragem. E acho que é assim em todo lugar. Mas agora, em 2020, entrando em 2021, nós estamos com o nível dos reservatórios numa situação, alguns críticas demais, outros pela metade, né? As chuvas que ocorreram nesses últimos anos não foram suficientes para enchê-los novamente, né? E aí é a hora dos governos se preocuparem, por exemplo, em uma outra alternativa de fazer chegar a água, de fazer a água chegar nas casas das pessoas? Claro, isso é de extrema importância. Existia essa possibilidade de se ter os canal trazendo água do São Francisco, né? Agora mesmo em conversa e vou falar de novo hoje à noite, para os fruticultores aqui da região, está próximo do mar. Existem técnicas de dessalinização de água. Então o cara bota uma balsa com um dessalinizador no oceano e traz água. Mas vai ficar muito caro? Não, Israel produz água a 60 centavos de dólar o metro cúbico. Quer dizer, 1.000 litros por R$ 3,50.
Quer dizer, não está tão mal assim, tá? É claro que quanto mais distante for, você tem que levar adutoras, tem um custo. Mas é muito importante que o governo pense com carinho nessa infraestrutura, que afinal de contas é uma questão secular, tá? Antes mesmo dos portugueses chegar aqui já existia esse tipo de problema, e era pior, porque o globo como um todo estava resfriado, então as secas aqui eram mais severas. Então há necessidade de realmente se coletar a água da chuva. E quando você fala em 600 milímetros de chuva, Sidney, você está dizendo que cada milímetro corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Então, num período de janeiro a junho, se você tiver entre 500 e 600 milímetros, a superfície está gerando 500 a 600 litros de água por metro quadrado. Então é muito importante reservar essa água, né? E o governo trabalhar para dar uma infraestrutura adequada, porque não é possível, tá? São séculos com o mesmo tipo de problema e não se pode viver assim. Você não ouve falar de seca na Califórnia? Ouve falar de seca na Califórnia? No entanto, lá a média dos últimos 50 anos é 190 milímetros. Tá? Caicó chove 600. Então, a média é 190. Então o que eles fazem? Conservam a água. Canais de irrigação são mais de 14 mil quilômetros de canais de irrigação. E a renda per capita da Califórnia é a maior dos Estados Unidos. Com o quê? Fruticultura, né? Agricultura de alta rentabilidade. Esse que é o ponto. Agora, o sertanejo está acostumado a plantar o seu feijão, a sua macaxeira, o milho, mas isso não dá retorno econômico. Então você teria que ter uma agricultura de subsistência e uma agricultura voltada para a geração de renda. E é duro mudar a mentalidade. Eu digo isso porque eu fui para Maceió em 1993. Quer dizer, praticamente 30 anos que eu estou lá. Nesse meio tempo eu tenho feito várias palestras, não só de clima, mas também de desenvolvimento regional. E eu não consigo convencer as pessoas. Tá? Não consigo convencer as pessoas que para atendimento local um dessalinizador é uma tecnologia apropriada para atender às necessidades de consumo humano. Tá? Não consigo convencer as pessoas que elas têm que investir o tempo e o dinheiro delas em agricultura de alto retorno. E não ficar pensando só ali no feijãozinho, na macaxeira, no milho, né, no bode que está ali, mas pensar grande. E da maneira como vai acontecer, se essa hipótese estiver correta, nesses próximos 20 anos vamos ter um resfriamento global que vai ser sentido por invernos mais rigorosos fora dos trópicos. E esses países, Europa, Bloco Europeu, China, a China que está crescendo não só do ponto de vista econômico, porque também toda vez que você melhora o seu nível econômico, a primeira coisa que faz isso, tanto em termos de família como em termos de país, é comer melhor. Porque o chinês come escorpião, come lagartixa. Tá bom, bota uma picanha para ele e vê se ele vai comer o prato de escorpião. Não vai. Então, à medida que você melhora a sua renda, você come melhor. E não tem nenhum outro país no mundo que possa aumentar a oferta de comida a não ser o Brasil.